A Polícia Civil chegou aos autores de um dos mais polêmicos crimes ocorridos em Serra do Mel, onde foi vítima Francisco de Azevedo Neto, conhecido como Netinho, de 51 anos de idade, e que era irmão do ex-prefeito daquele município, Bibião. O delegado Nivaldo Florips convocou a imprensa no finalzinho da manhã de hoje para falar sobre toda a história do crime que abalou a cidade de Serra do Mel. O crime está esclarecido, né? Há umas diligências ainda a serem cumpridas, mas o grosso, 95% do crime já está esclarecido, sim. Doutor, em relação aos autores desse homicídio, envolveu aí várias pessoas. O articulador principal de toda a trama para o homicídio foi a pessoa, o senhor José Luiz Gomes, conhecido por Chico Passarinho, genro da vítima. Então, ele quem contratou as pessoas, ele que ofereceu R$10.000 pela morte do sogro, ele pegou essas pessoas nas casas deles de manhãzinha, levou ao local do crime, depois da execução, ele pegou essas pessoas, deu fugas a essas pessoas, levou de volta para as casas dele e depois foi para a Vila Bahia para tentar criar álibi, dizendo que estava na realidade na Vila Bahia, onde ele não estava. Doutor, e qual é a participação da Maria Simone Azevedo Gomes, que era filha do seu Francisco de Azevedo, a vítima, nessa situação? O Chico Passarinho, quando ele no dia da morte, quando ele chegou na Vila Mato Grosso, após a notícia da morte, ele criou vários álibis, dizendo que tinha ido na casa da esposa de 5h30 da manhã, que tinha ido para a Vila Bahia. Ele foi para a Vila Bahia, sim, mas depois do homicídio. Que tinha ido para a Vila Bahia, na Vila Bahia, estava no horário do crime, estava na Vila Bahia. E a dona Simone, de imediato, ratificando aquilo ali, corroborando, tentando encobrir a verdade dos fatos. Isso aí nos chamou a atenção. Quando fomos descobrindo, quebrando os álibis que o senhor Chico Passarinho tinha criado, mostrando que tudo aquilo era mentira, então a gente começou a indagar. E por que a dona Simone estava tentando encobrir essas mentiras sobre a morte do próprio pai? E começamos a investigar e quebramos sigilo telefônico e percebemos que, na realidade, ela participou das negociações. Então, o Chico Passarinho, os executores foram 3 pessoas diretas, os irmãos Diego e Acizinho, que foram mortos numa operação no dia 13 de março, na Vila Goiás mesmo. Também a pessoa de Ítalo, que está preso na cadeia pública. O Chico Passarinho, desde o início de janeiro, que ele fazia contato telefônico com essas 2 pessoas particularmente, o Diego e o Acizinho. Era questão de 10, 15 ligações por dia para essas pessoas. E quando pegamos os extratos, verificamos que, na verdade, ele ligava para o Diego, um exemplo, ligava para o Diego, ligava para a Simone e voltava a ligar para o Diego. Ligava para a Simone e ligava para o Diego. Aí ligava para a Cizinho, Simone, Cizinho. Então, assim, era um interrelacionamento entre os 4. Então, nitidamente percebia-se uma negociação envolvendo aquele fato. Então ela estava envolvida diretamente na negociação. Quando ocorreu o homicídio, todas essas ligações, toda essa telha de conexão telefônica acabou. Ou seja, começou em dezembro, mas particularmente em janeiro, foi se intensificando. Quando chegou no dia 24, depois da morte, acabou toda essa ligação, ou seja, só até o homicídio. Ou seja, já tinha se concretizado o que eles pretendiam, então não tinha mais necessidade de fazer qualquer tipo de comunicação entre eles. O Ivan Carlos de Almeida, que é o pai do Ítalo, ele tem também uma participação indireta nesse crime? Na realidade, o Ivan Carlos, ele sabia da trama, e ele quem forneceu a arma para que o filho dele praticasse do ato. Essa arma é uma arma bem peculiar, foi apreendida na casa dele no dia 13 de março, é uma arma calibre 12, bem específica, pequenininha, que as pessoas que estavam de testemunhas lá no local do crime, elas descreveram com detalhe essa arma. Então não é uma arma encontrada em qualquer lugar, não é uma arma calibre 12 comum, ela é uma arma bem específica, cano duplo, cortadinha, pequenininha, bem detalhadazinha. E essa pessoa detalhada, quando chegaram essas armas que trouxemos essas testemunhas aqui, elas reconheceram de imediato como foi a arma que estava, que foi a arma que foi atirada no seu netinho.
O Ítalo, ele é vizinho, era vizinho da pessoa de Diego. Então, na Serra do Mel, a divisão das casas são feitas geralmente de cerca. Então, eles viviam na casa um do outro. Então, essa interligação com essa arma específica que não deixa para nenhuma dúvida, e ele tentou criar alguns álibis informando que estava na Beck Mill, tentando um emprego. Eu não estou negando que ele foi na Beck Mill, mas no dia do fato ele não estava na Beck Mill. Inclusive, as pessoas que tentaram colaborar com as mentiras dele estão sendo indiciadas por falso testemunho. Então, nós fomos à empresa, escutamos outras pessoas e quebramos todos esses álibis do Ítalo, informando que não estava no local do fato. Ele estava sim, no local do fato foi ele quem atirou com a calibre 12. Então as pessoas descreveram o Ítalo como ele era. Pessoa morena, magrinha, estatura mediana, então bateu certinho com ele. Delegado, agora o principal fator deste episódio, deste crime, a motivação, o que chegou à investigação? A motivação é simplesmente econômica. Então, o senhor Chico Passarinho, ele casou com a senhora Simone na intenção de adentrar na herança, no dinheiro que o senhor Netinho tem. Como da ciência de todos, o Netinho é uma das pessoas mais ricas, que tinha mais condições financeiras na cidade da Serra do Mel. Só que quando o Chico Passarinho chegou no casamento, que casou, entrou na família, o Netinho, ele em vez de dar o dinheiro para o Chico Passarinho, ele deu um lote, a metade de um lote para o Chico Passarinho cuidar e tirar seus frutos. Só que o Chico Passarinho não quis, entregou o lote, né? E a partir daí o senhor Netinho começou a dizer que ele era preguiçoso, que não queria trabalhar. E começou essas arestas entre os dois. E ele sempre com interesse de adentrar no dinheiro da família. Ultimamente a esposa dele estava se separando, inclusive estava separado de fato, ele estava morando na casa do Chico Passarinho. E havia já a separação, informalmente, dos bens. Então o Chico Passarinho estava com dinheiro, a sogra dele estava vendendo a casa dele, e ele ia adentrar no dinheiro que ele pretendia. Todavia, já estava ocorrendo uma reconciliação entre o casal. Isso aí foi a gota d'água para ele realmente executar o sogro. Quer dizer, não, meu interesse é o dinheiro e minha ganância vai ter que ser cumprida. Então, ofereceu 10 mil reais, o que eu soube foram 10 mil reais, disseram umas conversas que eram mais, mas eu cheguei de concreto 10 mil reais para que essas pessoas executassem o Netinho.